Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Aprendi cedo que existem duas formas de choro. O primeiro é aquele que sai com barulho, que dobra o corpo no meio, que faz as pessoas correrem para perguntar o que houve. Esse eu vi na minha mãe quando meu pai foi embora. Vi na vizinha quando perdeu o filho mais novo para a febre. Vi nas mulheres da novela que caem de joelhos e erguem os braços como se o céu tivesse obrigação de responder. O segundo tipo não tem testemunha. É o que fica represado atrás dos olhos durante o velório. O que dissolve silencioso enquanto você serve café para os parentes do seu marido morto. Enquanto você diz obrigada quando alguém aperta sua mão. Enquanto você assente com a cabeça a frases que não escutou. Esse segundo tipo foi o único que aprendi a ter. Antônio morreu numa terça-feira de agosto. Não foi doença longa, não foi acidente com sangue na estrada. Foi o coração, disseram os médicos. Parou de bater às 4 da manhã, enquanto ele dormia ao meu lado. Fui acordar pelas 6 para fazer o café e notei que ele estava frio demais. Fiquei um tempo olhando para ele antes de entender. Depois, fiquei mais um tempo depois de entender. Eu tinha 28 semanas de gravidez. Não gritei. Lembro disso com uma clareza que ainda me incomoda. A ausência do grito. Fui até a janela, olhei para o quintal ainda escuro, coloquei a mão sobre o meu ventre e senti o menino se mexer lá dentro. Um movimento pequeno, distraído, como quem está sonhando. Pensei, ao menos um de nós não sabe. Liguei para a cunhada, disse o que havia. Ela fez o barulho que eu não consegui fazer. O velório durou 2 dias. A família de Antônio chegou aos poucos, vinda de 3 cidades diferentes. Alguns eu conhecia de nome, outros eu nunca tinha visto. Todos olharam para a minha barriga com uma expressão que eu ainda não saberia nomear direito. Não era pena, não era carinho, era cálculo. Como se o filho que eu carregava fosse uma variável num problema que eles ainda estavam tentando resolver. Dinalva, a irmã mais velha, me abraçou na entrada do velório com uma força que machucou meu ombro. Que Deus te dê forças, Teresa, ela disse no meu ouvido, e eu senti o hálito adocicado de quem tomou café com muito açúcar. Obrigada, eu disse. Foi a palavra que mais repeti naqueles 2 dias. Obrigada, para os abraços, para os pêsames, para os pratos de comida que apareciam na minha frente sem que eu pedisse. Para as pessoas que falavam de Antônio, como se eu não o tivesse conhecido melhor do que qualquer uma delas. Comia pouco. Ficava de pé quando podia, porque sentar me fazia dormir, e dormir me fazia sonhar com ele ainda vivo, e acordar depois disso era um trabalho que eu não tinha energia para fazer mais de uma vez por dia. A leitura do testamento foi marcada para uma semana depois do enterro. Eu não sabia o que esperar. Antônio não era rico. Nunca tinha sido. Trabalhávamos juntos, ele como mecânico, eu costurando uniforme para a empresa, consertando roupas, fazendo o que aparecia. Tínhamos uma casa alugada, um carro velho e algumas economias que ele guardava numa caderneta de poupança com disciplina de quem cresceu sem ter nada. 2 vezes eu tinha perdido gestação, uma com 4 meses, outra com 5. Ele chorou as 2 vezes. Eu também, mas apenas quando estava sozinha no banheiro, com a torneira aberta para abafar o som. Depois da segunda perda, demorou quase 1 ano para eu conseguir encarar a possibilidade de tentar de novo. Foi Antônio quem esperou, que ficou do meu lado sem perguntar quando eu estaria pronta, que não disse uma única vez que eu estava exagerando. Quando engravidei pela 3ª vez, não festejamos. Ficamos quietos, com medo de acordar alguma coisa, e então ele foi embora antes de ver. O escritório do advogado era pequeno, com cadeiras de plástico e um ventilador de teto que girava sem fazer diferença nenhuma no calor. Éramos 8 pessoas na sala. Eu, as 2 cunhadas, o cunhado mais novo, uma tia que eu mal conhecia, 2 primos de Antônio que nunca tinham aparecido enquanto ele estava vivo.
O advogado leu os documentos com aquela voz de cartório, uniforme, sem entonação, como se o que ele estava lendo não tivesse peso nenhum. A casa em que eu morava era alugada, portanto não constava. A caderneta de poupança seria dividida entre os herdeiros legais. O carro, já quitado, ficaria com Dinalva. Uma pequena quantia em ferramentas e equipamentos da oficina, com o cunhado mais novo. E então, o advogado chegou ao item final. Uma propriedade rural no município de Aroeiras, Paraíba, com área de 22 hectares, registrada em cartório sob o nome de Antônio Ferreira da Silva, herdada de seu pai. A propriedade, conhecida localmente pelo nome de Pedra Seca, é deixada em usufruto à esposa Teresa de Fátima Lima da Silva e ao filho ou filha que vier a nascer desta união. Houve um silêncio breve e então Dinalva riu. Não foi uma risada discreta, foi aquela risada de quem não consegue segurar, de quem acha que a situação é cômica demais para manter a compostura. O primo do lado dela riu também, mais baixo. A tia apertou os lábios, mas os cantos subiram. Pedra Seca, Dinalva repetiu como se o nome já fosse a piada toda. Meu Deus, Antônio, nem morto você quis dar trabalho a ninguém. Eu olhei para ela. Ela não me olhou de volta. O advogado tossiu e continuou lendo as disposições finais. Mas eu já não estava escutando. Estava sentindo o menino se mexer de novo, um movimento mais forte dessa vez, como se protestasse contra alguma coisa que ele não podia nomear. Coloquei a mão no ventre por baixo da mesa onde ninguém via. Tá bom, pensei, sem palavras exatas, só a intenção. Eu sei. Saí do escritório sem falar com ninguém. Caminhei 2 quarteirões até um banco de praça e sentei. O sol era forte, mas eu não tinha energia para procurar sombra. Fiquei ali, olhando para o chão de cimento partido entre as raízes de uma figueira velha, pensando no nome. Pedra Seca. Nem ao menos o nome prometia alguma coisa. Tirei do bolso o papel que o advogado tinha me dado. Uma cópia do registro da propriedade com o endereço e as coordenadas. 22 hectares em Aroeiras. Eu nunca tinha ido a Aroeiras. Não sabia onde ficava exatamente. Sabia que era interior, que era seco, que era o tipo de lugar que aparece nas notícias só quando a seca piora ou quando alguém morre de algo que não deveria mais matar ninguém. Uma mulher passou na minha frente empurrando um carrinho de bebê. O bebê dormia com a boca aberta, os punhos fechados de lado à cabeça. Dobrei o papel com cuidado e guardei no bolso. Não sabia ainda o que ia fazer, mas sabia que não ia ficar onde estava esperando que alguém me dissesse o que fazer. Aprendi desde cedo que esperar por isso era a forma mais rápida de não ir a lugar nenhum. Aroeiras fica a pouco mais de 200 quilômetros de Campina Grande. Peguei uma Kombi que saía às 5 da manhã de uma rodoviária improvisada num posto de gasolina. 8 passageiros, bagagem no teto amarrada com corda, motorista que fumava com o vidro entreaberto e trocava música sertaneja por notícia de rádio a cada 15 minutos, como se não conseguisse se decidir entre o entretenimento e a realidade. Levei uma mala pequena, uma sacola com mantimentos e a bolsa de documentos que não deixei sair do meu colo em momento nenhum. Dentro dela, certidão de casamento, certidão de óbito de Antônio, cópia do registro da propriedade, carteira de identidade, cartão do posto de saúde com o histórico da gravidez. Tudo que eu era cabia numa bolsa de couro gasto com o zíper emperrado. Tinha 31 anos, 29 semanas de gravidez, R$ 940 na conta. Não contei para ninguém que estava indo. Dinalva tinha me ligado 2 dias depois do testamento com uma voz que tentava soar gentil, perguntando se eu precisava de ajuda para resolver as coisas. Entendi o que ela estava perguntando de verdade. Ela queria saber se eu tinha intenção de abrir mão da propriedade, se eu ia assinar alguma coisa que facilitasse a vida deles. Não atendi a segunda ligação. A Kombi me deixou na Praça Central de Aroeiras por volta das 8h30 da manhã. Era uma cidade pequena,
daquelas em que o comércio se concentra em torno da igreja e do açougue, onde todo mundo sabe o nome de todo mundo e um rosto desconhecido é notado antes mesmo de a pessoa abrir a boca. Fiquei parada na calçada por um momento, olhando ao redor, tentando localizar algum ponto de referência que o advogado tinha mencionado. Um bar chamado Bar do Zé Torto, ponto de encontro dos trabalhadores rurais, onde eu poderia perguntar sobre a estrada para a propriedade. O bar estava aberto. 3 homens bebiam um café em pé no balcão. Entrei e pedi uma água. "A senhora está procurando alguma coisa?" perguntou o homem atrás do balcão, olhando para a minha barriga com aquela descrição exagerada de quem está tentando não olhar. "Estou procurando a estrada para a Pedra Seca", eu disse. Propriedade que foi de Antônio Ferreira. O homem ficou quieto por um segundo. Os outros 2 também pararam. "O Antônio morreu", disse um dos que estavam no balcão. "Era velho, usava chapéu de couro com a aba dobrada de um lado." "Eu sei", eu disse. Eu era a mulher dele. O velho me olhou com mais atenção. Não era julgamento, era reconhecimento. O tipo de olhar de quem está atualizando uma informação antiga. "Pedra Seca fica a uns 11 quilômetros daqui", ele disse. "Tem uma estrada de terra que começa depois da Ponte Velha, mas não tem carro que vá até lá agora não. As chuvas de março abriram uma valeta no meio do caminho. Quem vai, vai a pé ou de mula. 11 quilômetros. Olhei para a minha bolsa, para a mala, para o meu ventre. Tem como me levar até onde o carro alcança?" Perguntei ao homem do balcão. Ele me cobrou R$ 20. Me levou até a Ponte Velha num Gol que cheirava a óleo queimado e tinha o banco do passageiro coberto com uma toalha de praia desbotada. Me ajudou a tirar a mala do banco de trás sem que eu pedisse. "A senhora tem certeza que quer ir?" ele perguntou antes de partir. "Tenho", eu disse. Ele foi embora sem falar mais nada. Acho que entendeu que não havia muito mais a dizer. Caminhei os 11 quilômetros em 2 horas e 40 minutos. Parei 3 vezes, uma para beber água, uma porque a lombar travou e precisei ficar parada até passar, uma porque o menino se virou de um jeito que tirou o ar de mim por um instante, como quem dá uma cotovelada sem querer. A estrada de terra era larga no começo, depois foi estreitando, depois virou trilha. A vegetação era típica do agreste. Caatinga baixa, juazeiro, mandacaru no alto das pedras, palmatória espalhada pelo chão como armadilhas. O sol batia de frente depois das 9 e não havia sombra suficiente em lugar nenhum. Carregava a mala na mão direita e trocava para a esquerda, quando o braço doía demais. A bolsa de documentos ficava cruzada no peito, que era o único jeito de não perder o equilíbrio com a barriga na frente. Não encontrei ninguém no caminho. A propriedade não tinha cerca demarcando a entrada. O que indicava que eu havia chegado era uma placa de madeira pregada num mourão podre, escrito à mão com tinta vermelha que o tempo havia desbotado quase até o desaparecimento. P. Seca. A. Ferreira. Parei diante da placa por um momento. Antônio nunca tinha me falado desse lugar. Eu sabia que o pai dele tinha tido terras no interior, mas ele raramente falava da infância, e quando falava, era com aquela brevidade de quem prefere deixar o passado no lugar onde ficou. Agora, eu estava diante de algo que era dele, que tinha sido do pai dele, que eu nunca tinha visto e que uma sala cheia de parentes tinha descartado com risada. Entrei. O que vi foi isso: terra vermelha e dura, rachada em alguns pontos como couro ressecado. Uma caatinga rala, sem folha, porque o período de estiagem já durava meses. Algumas pedras grandes distribuídas pelo terreno sem ordem aparente, lisas em cima, como se alguém tivesse polido com paciência. E no centro, uma construção. Chamar de casa seria generoso demais. Era uma cabana de taipa, pau a pique com barro, cobertura de telha de barro pela metade, a outra metade substituída por lona preta, amarrada com arame. Uma janela sem vidro, coberta por dentro com estopa. A porta pendurava num único gonzão e abria arrastando no chão de terra batida.
Entrei empurrando a porta com o ombro. Dentro havia um catre de madeira sem colchão, um fogão de 2 bocas enferrujado, uma prateleira com 2 copos e um prato lascado, e um canto da parede com mancha escura de infiltração que subia do rodapé até a altura da minha cintura. O cheiro era de fechado, de tempo parado, de coisa que esperou por muito tempo sem certeza de que alguém viria. Larguei a mala no chão. Sentei no catre, porque as pernas não aguentavam mais. E aí aconteceu o que não tinha acontecido no velório, nem no escritório do advogado, nem na Kombi, nem no carro do homem do balcão, nem nos 11 quilômetros de estrada de terra. Chorei. Chorei daquele primeiro jeito, o com barulho, o que dobra o corpo, o feio. Chorei por Antônio, que eu não tinha tido tempo de chorar direito. Chorei pelas 2 gestações perdidas que nunca saíram completamente de mim. Chorei pela humilhação no escritório, pelas risadas de Dinalva, pelo ventilador que girava sem fazer diferença. Chorei pelo filho que estava vindo e que eu não sabia como ia criar. Chorei pela água que não tinha, pela casa que não era casa, pela terra que tinha nome de desolação. Chorei até não ter mais. Quando parei, o sol já estava alto e diferente. Tinha passado do meio-dia. Limpei o rosto com a manga da blusa. Fiquei olhando para o teto de lona preta que balançava levemente com o vento que entrava pela janela sem vidro. O menino se mexeu, longo e lento, como quem está se espreguiçando. Pensei, se eu for embora agora, para onde eu vou? Não era uma pergunta retórica. Era uma pergunta real, com bordas concretas. Não tinha casa alugada, o contrato havia vencido e eu não tinha renovado, porque sabia que não teria como pagar. Não tinha família que me esperasse. Não tinha dinheiro para começar em lugar nenhum. Tinha R$ 940, uma mala pequena e um filho chegando em menos de 3 meses. E tinha 22 hectares de terra em meu nome. Isso era tudo, mas era tudo que eu tinha. Me levantei do catre. Peguei o copo menos empoeirado da prateleira, abri minha sacola de mantimentos, bebi água da garrafa que havia trazido. Comi 2 biscoitos de polvilho que quebraram na minha mão antes de chegar à boca. Fiquei parada no meio do cômodo, olhando ao redor com aquela atenção que se usa quando se está tentando enxergar alguma coisa que ainda não está visível. A primeira coisa era a água. Sem água não havia nada. Sem água eu não ficava nem uma semana. Sem água, o filho não chegava ao mundo aqui, e se chegasse, não ficava. Saí da cabana e comecei a andar pelo terreno. Andei devagar, olhando o chão. Aprendi isso, não sei bem onde. Talvez com meu avô, que era do sertão e dizia que a terra fala para quem sabe escutar com os olhos. A vegetação indicava. Onde havia verde mais escuro, mais persistente, era porque havia mais umidade embaixo. Onde crescia o angico, havia possibilidade de lençol freático mais próximo. Onde a terra rachava de um jeito diferente, mais fundo, era porque a composição era outra. Andei por quase 1 hora. Então encontrei um ponto, no fundo do terreno, perto de 3 pedras grandes dispostas em triângulo, onde a terra tinha uma cor diferente. Não era o vermelho comum, era mais escuro, quase marrom, com uma umidade que não combinava com tudo ao redor. A vegetação no entorno era mínima, mas o que havia era mais verde que o resto. Fiquei parada olhando por um tempo. Depois voltei para a cabana, procurei na parte de fora até encontrar o que havia intuído que encontraria, numa pequena construção de adobe aos fundos, coberta de mato, ferramentas velhas, enxada, pá de cabo curto, uma picareta com o cabo rachado, mas o ferro ainda firme. Peguei a enxada, voltei para o ponto entre as 3 pedras e comecei a cavar. Vim do capítulo 2, continue para o capítulo 3. A cava continue Zé 4. To 47, prepare to continue narrative chapter. Prepare to continue narrative chapter. Capítulo 3. A cava. O primeiro dia cavei até não conseguir fechar a mão. Não foi decisão. Foi o corpo chegando no limite e parando antes que eu percebesse que havia chegado. Larga a enxada, Teresa. Não porque você quer, mas porque os dedos não obedecem mais.
Fui para dentro, comi o que havia na sacola. Um punhado de biscoito, uma banana amassada que havia sobrado da viagem, 2 goles de água que controlei porque a garrafa estava na metade. Deitei no catre sem colchão, e o último pensamento, antes de apagar, foi sobre o filho. Se ele estava bem, se o corpo sabia fazer o que estava fazendo sem que eu precisasse lembrar de autorizar. Dormi pesado, sem sonho que ficasse. Acordei antes do sol. Tinha frio. Não o frio de altitude, mas o frio seco do agreste antes do amanhecer, que entra pelas frestas da taipa e pousa na pele como aviso. Me sentei no catre. Fiquei um momento parada no escuro ouvindo. Nada. Só o vento baixo lá fora e algum bicho pequeno andando no telhado de telha, rato ou calango, não dava para distinguir. Me levantei devagar. Lombar havia travado de novo durante a noite e precisei dar tempo para destravar, caminhando devagar pelo cômodo único da cabana, 3 passos de um lado, 3 do outro, enquanto o céu lá fora passava do preto para o azul escuro. Antes de cavar, precisava resolver o problema da água para hoje. Não podia continuar bebendo da garrafa. Ela não durava mais um dia inteiro. Lembrei que o homem de chapéu no bar havia mencionado, quase de passagem, que havia uma cisterna num terreno vizinho, terra de um homem chamado Seu Braulio, que morava a uns 3 quilômetros pela estrada. Eu não tinha chegado a perguntar mais, mas o nome ficou. Peguei a garrafa vazia e um balde enferrujado que havia encontrado atrás da cabana. E fui. Seu Braulio tinha 70 e poucos anos, corpo seco como galho de jurema, e o hábito de responder às perguntas com um silêncio primeiro, não de desconfiança, mas de consideração, como quem pesa as palavras antes de soltá-las. Me viu chegando pelo caminho de terra com o balde na mão, e ficou me observando da varanda sem se mover até eu estar perto o suficiente para falar sem gritar. "Bom dia", eu disse. "O senhor é o seu Braulio?" "Sou", ele disse. "Me chamam de Teresa. Sou viúva do Antônio Ferreira. Herdei a pedra seca." Ele ficou quieto por um momento, olhou para o meu ventre, olhou para o balde. "Antônio era bom homem", ele disse por fim. "Não vinha muito por cá, mas quando vinha tratava a terra com respeito. Não é todo mundo que faz isso." "Não", eu concordei. "Veio pedir água", ele disse. Não era pergunta. "Se o senhor puder me vender um pouco ou me deixar buscar na cisterna, eu agradeço. Que eu pague o que for justo." Ele desceu os 2 degraus da varanda com a calma de quem tem toda a vida pela frente e me fez sinal para seguir. "Água não se vende para grávida", ele disse, andando. "Depois que resolver o seu poço, a gente conversa sobre o resto." Voltei com a garrafa cheia e o balde cheio e uma informação que seu Braulio deu enquanto eu enchia os recipientes na beira da cisterna com a voz de quem faz uma observação sobre o tempo. Aquele fundo do terreno de Antônio sempre foi esquisito. O pai dele, certa vez, tentou cavar lá. Parou depois de uns dias, não sei porquê, mas a terra lá embaixo é diferente. Eu sempre achei. Não perguntei mais, mas o comentário ficou. O buraco que havia começado no dia anterior tinha pouco mais de 40 centímetros de profundidade. Parecia nada, era nada tecnicamente. Mas a terra que eu havia retirado tinha aquela coloração diferente desde os primeiros 30 centímetros. Mais escura, mais densa, com uma umidade que não correspondia ao que o tempo seco havia feito com o restante do terreno. Peguei a enxada. O problema da enxada era que ela servia para os primeiros 50 centímetros. Depois disso, a terra compactada e as raízes antigas exigiam a picareta. E a picareta, com o cabo rachado, transmitia o impacto direto para os pulsos, que já estavam inflamados da véspera. Trabalhei de manhã até o sol ficar insuportável. Parei, comi, bebi água devagar, deitei na sombra da cabana por 1 hora. Voltei quando o sol começou a baixar. O filho se movia pouco durante o esforço. Mais tarde, eu ia entender que ele também estava se concentrando. Na hora, eu só notava e ficava mais quieta ainda. No terceiro dia, encontrei raiz. Não uma raiz fina,
dessas que a enxada corta sem cerimônia. Era uma raiz grossa, horizontal, que atravessava o buraco de uma parede a outra como uma viga. Gastei boa parte da tarde tentando cortá-la com o cabo da picareta virado. Não consegui. Fui até a construção de adobe dos fundos, revirei tudo de novo e encontrei no fundo uma foice enferrujada que havia passado despercebida na primeira vez. A foice cortou. Mas quando a raiz cedeu, o chão do buraco desabou 2 palmos de um lado, abrindo uma cavidade. E desse fundo novo, a terra tinha uma cor que parou minha respiração por um segundo. Preta, não marrom escuro. Preta. Fiquei olhando. Desci mais 1 palmo com a pá devagar. A terra cedia diferente, mais pesada, mais densa, com uma consistência que grudava na lâmina de um jeito que terra comum não gruda. Não era lama de água. Mas guardei o pensamento onde ele estava e não deixei que fosse mais longe que isso. Era cedo para deixar o pensamento ir longe. Na noite do 4º dia, seu Braulio apareceu. Chegou no final da tarde com uma marmita embrulhada em pano de prato e um galão de água de 5 litros. Colocou os 2 na soleira da porta e ficou parado do lado de fora, olhando para o buraco que eu havia coberto com uma tábua para evitar acidente. Comida da Marlene, ele disse. Marlene, eu ia descobrir depois, era a filha dele. Ela mandou dizer que amanhã tem mais. Não precisava, eu disse. Não precisava, ele concordou. Mas foi feito. Ficou um momento olhando o terreno. Eu esperei. Como está o buraco? Ele perguntou. Chegou nos 2 metros, eu disse. A terra está mudando. Ele assentiu devagar. Tinha aquele jeito de receber informação, como quem não se surpreende com nada, não por indiferença, mas por ter vivido tempo suficiente para saber que a terra sempre tem alguma coisa guardada. Cuidado com o esforço, ele disse, olhando para a minha barriga. Tem limite que o corpo dá antes de avisar. Eu sei, eu disse. Sabe, ele repetiu, mas não pareceu convencido. Foi embora sem pressa, no mesmo passo lento com que havia chegado. No 5º dia, desmaiei. Não foi dramático. Foi assim. Estava de joelhos dentro do buraco, usando a pá pequena para retirar a terra mais funda, quando a visão escureceu pelas bordas. Ainda tive tempo de sentar com as costas na parede de terra antes de apagar. Quando voltei, não sei quanto tempo havia passado. O sol tinha se movido. A sombra das pedras estava em outro lugar. Fiquei deitada no fundo do buraco, olhando para cima por um tempo. O céu era uma faixa azul entre as 2 paredes de terra. Algum pássaro passou. Coloquei a mão no ventre. O menino respondeu. Um movimento firme, quase impaciente. Eu sei, eu disse em voz alta. Foi a primeira vez que falei com ele diretamente. Me dá 1 minuto. Subi do buraco devagar, sentei na borda, bebi água até a garrafa acabar. Fui para dentro, comi a metade do que havia na marmita do dia anterior, deitei no catre. Não voltei a cavar naquele dia. Mas voltei no seguinte, porque a alternativa era não voltar, e a alternativa não servia. No 7º dia, a enxada bateu em algo que não era terra, nem raiz, nem pedra. O som foi diferente, um baque mais curto, mais denso, como bater num couro grosso. Fiquei parada com a enxada suspensa, escutando o eco que não houve. Abaixei devagar, coloquei a mão no fundo do buraco. A terra estava quente, não do sol. O buraco tinha profundidade suficiente para que o sol não chegasse ao fundo. Era um calor que vinha de dentro, sutil, como o calor de um ser vivo que se aqueceu por conta própria. Raspei com cuidado usando os dedos. O que apareceu foi escuro, mais escuro que a terra ao redor, pastoso na superfície, com uma consistência que ficava nos dedos quando eu tocava. Levantei a mão e olhei. O material era negro, espesso e tinha um cheiro. Não era cheiro de terra. Era um cheiro forte, diferente, que eu não sabia nomear, mas que acordou alguma memória antiga. Algo que meu avô havia dito uma vez. Alguma coisa sobre terra que não presta para planta, mas que o homem da cidade paga caro. Que eu havia escutado com a desatenção de criança, que não sabe que está guardando informação para usar 30 anos depois. Subi do buraco. Fui até a cabana
e fiquei parada no meio do cômodo com a mão suja, segura na frente do corpo, olhando para o material escuro que cobria meus dedos, sem saber ainda o que fazer com o que eu estava pensando. Era cedo, era muito cedo para pensar o que eu estava pensando. Mas o cheiro ficou no ar da cabana a tarde toda, persistente como uma pergunta que não vai embora, só porque você prefere não responder. Passei a noite acordada. Não por dor, não pelo filho, não pelo catre sem colchão que havia me ensinado a dormir de lado com o braço dobrado como travesseiro. Passei acordada porque o cheiro estava lá, impregnado nas minhas mãos mesmo depois de lavar 3 vezes com o sabão que havia trazido na mala. E o cheiro não me deixava ir embora para o sono. Fiquei olhando o teto de lona preta que respirava com o vento lá fora. Tentei organizar o que sabia, que era pouco, que era quase nada. Sabia que a terra tinha mudado de cor desde os primeiros 30 centímetros. Sabia que o fundo do buraco exalava calor que não vinha do sol. Sabia que o material que havia tocado era escuro, espesso, com uma consistência que ficava nos dedos como tinta grossa. E sabia o cheiro, acre, pesado, com um fundo que lembrava querosene, mas mais bruto, mais primitivo, como se o querosene fosse uma versão refinada e educada de alguma coisa que existia assim, crua, desde antes de qualquer refinamento. O que meu avô havia dito. Eu tinha 6 ou 7 anos. Estávamos na casa dele em Cabaceiras, eu sentada no degrau e ele consertando um couro na varanda. Alguém havia comentado sobre um homem da cidade que tinha vindo ao município perguntar sobre terrenos, sobre o que havia embaixo da terra, sobre se alguém já tinha visto mancha escura ou cheiro forte em cisterna ou em poço raso. É o óleo do diabo, meu avô havia dito, sem tirar o olho do couro. Terra que tem aquilo não planta nada. Mas o homem da cidade dá mais por ela do que por qualquer roça boa. Óleo do diabo, petróleo, não dormi. Quando o céu começou a clarear, fui até o buraco com a lanterna pequena que havia trazido. Desci com cuidado, me agachei no fundo. Iluminei o material escuro que havia encontrado na véspera. A luz da lanterna era diferente. Havia uma iridescência fina na superfície. Aquele brilho de arco-íris fino que o óleo faz quando entra em contato com água. E havia umidade. Não a seco de terra compactada, mas uma umidade diferente, como se o material fosse ele mesmo parcialmente líquido, como se estivesse tentando fluir e a terra ao redor estivesse segurando. Fiquei agachada por um longo tempo, olhando. Depois subi. Lavei as mãos. Sentei fora da cabana no frio da madrugada, que ainda não tinha ido embora completamente. Precisava de alguém que soubesse. Não podia agir no que não entendia. E o que eu não podia era cometer o erro de falar com a pessoa errada antes de falar com a certa. Seu Braulio chegou antes das 8, como havia se tornado hábito nesses dias. Desta vez sem marmita, só com o galão de água. Parou na entrada do terreno e me olhou com aquela atenção quieta de sempre. Você não dormiu, ele disse. Não, eu disse. Preciso te mostrar uma coisa. Ele seguiu sem perguntar. Levei-o até o buraco. Desci primeiro, depois ajudei-o a descer os degraus improvisados que havia cortado na parede de terra. Ele agachou no fundo com uma facilidade que surpreendeu para a idade. Olhou para o material escuro, colocou 2 dedos e ficou sentindo a consistência. Levantou a mão, cheirou com atenção, ficou quieto. Não disse nada por um tempo que pareceu longo. Você sabe o que é isso? Eu perguntei. Tenho uma ideia, ele disse. Me fala. Ele olhou para mim. Depois, olhou de volta para o fundo do buraco. O pai do Antônio certa vez me disse que esse fundo de terreno era maldito. Ele falou devagar. Que nada crescia, que a terra não prestava, que qualquer bicho que cavasse aqui saía com a pata preta. Ele tentou vender essa parte separada uma vez, mas ninguém quis. Todo mundo achava que era problema de terra morta, terra envenenada por alguma coisa antiga. Mas não era. Não parece, ele disse. Ficou quieto de novo. Teresa, isso que está aqui embaixo, se for o que eu acho que é coisa grande, coisa que você não resolve sozinha. Eu sei, eu disse.
mas preciso resolver sem resolver com a pessoa errada. Ele me olhou de um jeito que me fez sentir que havia dito a coisa certa. A filha de seu Braulio se chamava Marlene. Tinha uns 40 anos, era professora aposentada de escola rural e tinha o costume de carregar uma bolsa de couro surrada com mais coisas dentro do que parecia possível. Caderno, caneta, remédio para pressão, um terço enrolado no pulso, um celular velho com a tela trincada que ela usava para pesquisar qualquer coisa com uma velocidade que desmentia a aparência do aparelho. Foi seu Braulio quem a chamou. Ela veio no mesmo dia, no fim da tarde, sentou na soleira da cabana comigo e ficou ouvindo enquanto eu contava. A terra escura, o cheiro, a consistência, o calor que vinha de baixo. Marlene ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, pegou o celular da bolsa e começou a pesquisar com os óculos descendo no nariz. "Você tem amostra?" Ela perguntou sem tirar o olho da tela. "Tenho", eu disse. Havia guardado um pouco num vidro de conserva que havia encontrado vazio na prateleira da cabana. Ela examinou o vidro contra a luz da tarde. Cheirou com cuidado. Rolou entre os dedos com o mesmo gesto que seu Braulio havia feito, como se o gesto fosse intuitivo para quem foi criado perto da terra. "A cor, a consistência, o cheiro", ela disse. "Precisa de confirmação técnica, mas isso tem cara de óleo cru." O silêncio que se seguiu foi pesado de um jeito que eu não sabia bem o que fazer com ele. "Cara de óleo cru significa o que na prática?" eu perguntei. Marlene abaixou o celular e me olhou por cima dos óculos. "Significa que você pode estar sobre uma reserva de petróleo", ela disse com aquela objetividade de professora que aprendeu a não suavizar a informação para não diminuir o interlocutor. "E significa que, se isso for confirmado, essa terra que todo mundo riu quando te deram vai valer mais do que tudo que você imaginou na vida." Não celebrei. Marlene me olhou esperando alguma reação e eu fiquei parada na soleira, olhando para o terreno no fim da tarde, com a mão no ventre. Não era frieza, era que eu havia aprendido, da forma mais dura que se aprende, que a distância entre a possibilidade e a realidade pode ser inteira uma vida. Havia pensado que ia ter família. Havia pensado que ia ter o primeiro filho, o segundo. Havia pensado que Antônio estaria aqui. Possibilidade não era nada até virar fato. "O que precisa ser feito?" perguntei. Marlene assentiu, como se a pergunta fosse a resposta que ela estava esperando. "Precisa de um geólogo ou engenheiro de petróleo, alguém com equipamento para analisar a amostra e fazer uma sondagem básica. E precisa de um advogado antes de qualquer outra coisa." Ela pausou. "Porque quando isso vazar, e vai vazar, Teresa, aparecem urubu de terno antes do segundo dia. Quanto tempo tenho antes de vazar? Depende de quem sabe." Olhamos as duas para seu Braulio, que estava sentado numa pedra a alguns metros, como se não estivesse escutando. Ele levantou a mão sem olhar para nós. "Eu não vou a bar", ele disse. "E a Marlene não tem boca frouxa." "E você?" Marlene me perguntou. "Nunca tive", eu disse. "Dormi naquela noite. Não bem, não fundo, mas dormi." O menino estava quieto, aquietado de um jeito que eu já reconhecia como sono dele. Aquele recolhimento periódico que ele fazia algumas vezes por dia. Fiquei deitada no catre com a mão em cima do ventre, escutando a noite lá fora. O sertão à noite tem um silêncio que a cidade não consegue imitar. Não é ausência de som, ao vento, ao canto de bicho, ao estalo da madeira que esfria. É um silêncio de fundo, como se o mundo tivesse abaixado o volume principal e o que restasse fosse só o essencial. Pensei em Dinalva rindo no escritório do advogado. Não com raiva, com uma espécie de clareza fria que era diferente da raiva. A raiva é quente, urgente, pede resposta imediata. O que eu sentia era outra coisa. Era a percepção de que o desprezo dela havia sido o que me havia mandado para cá. Que se ela tivesse me olhado com qualquer outro sentimento, com pena, com ambiguidade, com dúvida,
Eu poderia ter ficado esperando alguma outra coisa se resolver, mas a risada foi tão completa, tão sem hesitação, que não deixou nenhuma porta aberta atrás de mim. Às vezes, o empurrão que você precisa vem da mão de quem mais quer te ver cair. Na manhã seguinte, Marlene trouxe um nome: Sebastião Freire, engenheiro geólogo, aposentado da Petrobras havia 6 anos, morava em Campina Grande, era primo afastado de uma comadre de Marlene. Tinha reputação de sério, de discreto e de ser o tipo de profissional que não fazia acordo por baixo do pano. Ele vem olhar, Marlene disse. Não prometo quando, mas vem. Quanto custa? Ele disse que cobra depois, se confirmar. Ela dobrou o papel com o nome e me deu. E disse uma coisa que você precisa ouvir antes de ele chegar. Fala. Marlene ficou séria de um jeito que era diferente do sério habitual dela. Ele disse, se for o que parece, não venda. Não assine nada. Não deixe entrar ninguém sem advogado do seu lado. Porque vão aparecer com contrato fácil e número bonito e voz de gente confiável. E o número bonito vai ser 1 centavo do que vale de verdade. Fiquei olhando para ela. Eu ouvi, eu disse. Ouça de novo, ela disse. Porque quando a pessoa aparece na sua frente com o papel e a caneta e o número, é diferente de ouvir sentada na soleira de uma cabana. É diferente quando você está grávida, cansada, sem dinheiro e alguém está te oferecendo alívio imediato. Ela tinha razão. E eu sabia que ela tinha razão, porque ela estava me tratando como alguém capaz de ser enganada, não como alguém incapaz de entender. A diferença importa. Marlene, eu disse. Obrigada. Ela acenou com a mão como quem dispensa o comentário. Cuida primeiro do médico, ela disse olhando para o meu ventre. Você está com quanto? 30 semanas. Tem posto de saúde em Aroeiras. Amanhã cedo você vai lá. Não é pedido. Não era mesmo. Fui ao posto. A enfermeira era jovem, prática, com aquelas mãos de quem fez o mesmo procedimento tantas vezes que o gesto ficou limpo e eficiente. Mediu, auscultou, anotou. O menino estava bem. Batimento cardíaco regular, posição adequada, desenvolvimento dentro do esperado para a idade gestacional. O senhor está ótimo, ela disse, usando o masculino antes de se corrigir. O bebê, quero dizer. O senhor está certo, eu disse. É menino, ela sorriu. Era o tipo de sorriso que não precisava de nada em troca. Na volta, passando pela praça, parei diante da mesma figueira de raízes que levantavam o cimento, onde havia sentado no dia em que saí do escritório do advogado. Sentei no mesmo banco. O sol estava diferente agora. Mais baixo, mais dourado, o fim de tarde do agreste que pinta tudo de um laranja que a fotografia nunca consegue acertar. Tirei do bolso o papel com o nome do engenheiro, Sebastião Freire. Dobrei de volta, guardei. Havia uma diferença entre o dia em que havia sentado neste banco com o registro da Pedra Seca na mão, sem saber o que fazer com ele, e hoje. Não era que eu soubesse mais. Era que a incerteza havia mudado de natureza. Havia deixado de ser a incerteza do vazio, aquela que paralisa, e havia se tornado a incerteza do movimento, aquela que exige. Eram tipos diferentes de não saber. E eu preferi o segundo. Sebastião Freire chegou numa quinta-feira de manhã cedo, num carro branco com o para-choque amarrado com arame e um adesivo desbotado de congresso técnico no vidro traseiro. Eu o vi chegando pela estrada de terra ainda de longe, a poeira que o carro levantava visível antes do próprio carro. Fiquei parada na entrada do terreno esperando, com as mãos cruzadas, na frente do ventre, que havia crescido mais nos últimos dias. Ou era impressão minha, a sensação de que o filho estava se preparando para alguma coisa. O homem que saiu do carro tinha uns 60 anos, cabelo branco cortado curto, ombros levemente curvados de quem passou décadas se debruçando sobre mapas e equipamentos. Usava calça caque, camisa de botão arregaçada até o cotovelo e carregava uma mochila de lona e um estojo de alumínio com travas laterais que parecia ter viajado por muitos lugares antes de chegar aqui.
Me cumprimentou com um aperto de mão firme e direto, sem olhar para a minha barriga com aquela expressão que eu havia aprendido a identificar e a ignorar. A Marlene me falou sobre a situação. Ele disse, olhando ao redor com aquele jeito profissional de quem está lendo o terreno antes de qualquer análise formal. Me mostra o que você encontrou. Não havia prólogo. Eu apreciei isso. Levei-o até o buraco. Ele desceu sozinho, sem ajuda, com uma agilidade que desmentiu a curvatura dos ombros. Ficou agachado no fundo por um longo tempo. Abriu o estojo de alumínio e tirou instrumentos que eu não sabia nomear. Um tubo de vidro com escala, um instrumento com ponteiro, um frasco pequeno com reagente. Trabalhou em silêncio, com movimentos precisos, sem nenhum gesto desnecessário. Eu fiquei na borda do buraco, olhando de cima. Depois ele subiu. Ficou parado ao lado do buraco, olhando para os instrumentos nas mãos por um tempo que pareceu calculado. Não hesitação, mas o tempo que a análise exige antes de virar palavra. Onde você tem o vidro que guardou? Ele perguntou. Fui buscar, trouxe. Ele examinou, repetiu alguns dos testes que havia feito no buraco. Ficou quieto de novo. Teresa, ele disse por fim. Pode falar. Isso é óleo cru, ele disse. Petróleo bruto. Pausou. Isso aqui embaixo é uma acumulação. Não consigo te dizer o tamanho sem sondagem completa e análise sísmica, mas a profundidade do afloramento, a composição do material, a pressão que sinto pela temperatura, isso não é resquício. Isso é reserva. Fiquei olhando para ele. O que é reserva na prática? Eu perguntei. Era a mesma pergunta que havia feito a Marlene com palavras diferentes. Ele entendeu o que eu estava perguntando de verdade. Na prática, significa que embaixo dessa terra tem petróleo em quantidade explorável comercialmente. Ele fez uma pausa curta. Significa que essa propriedade vale uma quantia que eu não vou falar em voz alta aqui fora, sem paredes, porque o vento carrega. Entramos na cabana. Ele sentou no único banco de madeira que havia. Eu sentei na beirada do catre. Ele abriu um caderno velho de capa dura e começou a falar com a voz baixada, não por drama, mas por hábito de quem aprendeu que informação sensível viaja mais longe que a voz. Me explicou o que sabia e o que ainda precisava ser confirmado. Me explicou sobre a ANP, Agência Nacional do Petróleo, e a legislação sobre recursos minerais em propriedade privada. Me explicou que o dono da terra não é automaticamente dono do subsolo no Brasil, que havia uma complexidade legal que precisava ser navegada com cuidado. A lei é complicada, ele disse. Mas tem advogados que entendem essa complexidade e que existem para defender o proprietário da terra. Não assina nada sem um desses do seu lado. Nada. Nem documento de avaliação, nem acordo de confidencialidade, nem carta de intenção. Nada. A Marlene já me disse isso. A Marlene é mais inteligente que metade dos profissionais que conheço. Ele disse sem sorriso, como quem está registrando um fato. Você vai precisar de um advogado especializado em direito mineral. Eu tenho um nome, mas primeiro você precisa entender uma coisa. Ele fechou o caderno e me olhou com atenção direta. Quando isso virar processo formal, o interesse que vai aparecer é de um tamanho que você nunca viu de perto. Empresa, governo, intermediário, gente que vai dizer que é amigo, que é parceiro, que quer o melhor para você. Cada um vai ter um papel e uma voz tranquila e um número que parece grande. E o número vai parecer tudo, especialmente porque você está aqui nessa cabana com o filho chegando. Ele pausou. Eu estou falando isso não porque acho que você é ingênua. Estou falando porque vi homens experientes assinarem errado nessa situação. O tamanho do interesse atordoa. Prepara você para isso. Fiquei quieta um momento. Eu vim para cá com uma mala pequena e R$ 900, eu disse. Vim porque todo mundo me deu as costas. Passei os últimos dias cavando com as mãos inchadas, desmaiando no fundo de um buraco, comendo biscoito de polvilho que quebrava antes de chegar à boca. Ele me ouviu sem interromper. Eu não sei muita coisa, eu disse,
mas eu sei o que é quando alguém quer me tirar alguma coisa que é minha. Aprendi esse cheiro antes de aprender a ler. Sebastião Freire ficou me olhando por um momento. Depois fez um gesto com a cabeça, pequeno, que não era concordância exatamente, era reconhecimento. Bom, ele disse. Abriu o caderno de volta e escreveu um nome. Esse é o advogado. O nome era doutora Conceição Barros, escritório em João Pessoa, especializada em direito mineral e regularização fundiária. Sebastião disse que ela havia trabalhado em casos semelhantes em outros estados e tinha reputação de não recuar. Ela cobra? Eu perguntei. Cobra, ele disse, mas aceita casos com pagamento diferido. Você paga quando o processo render resultado. Ela avalia primeiro, decide depois se entra. E você? Eu perguntei. Você disse que cobrava depois de confirmar. Ele fechou o estojo de alumínio com um clique nas travas. Já confirmei, ele disse. Me paga quando puder. Não precisa ser logo. Olhei para ele. Por que está fazendo isso? Ele ficou quieto um momento, olhando para o estojo fechado nas mãos. Porque trabalhei 32 anos numa empresa grande ajudando a empresa a encontrar o que estava embaixo da terra de gente pequena. Ele disse, com uma voz que não era amarga, mas que tinha o peso de uma conta que nunca fechou completamente. Às vezes, a gente precisa acertar o lado. Não disse mais nada sobre isso. E eu não perguntei. Sebastião ficou mais 2 horas fazendo registros técnicos do terreno. Caminhou por toda a extensão dos 22 hectares com um GPS e um instrumento que media não sei o quê. Anotou, fotografou, coletou mais amostras em pontos diferentes que ele escolhia com uma lógica que eu não entendia, mas que parecia precisa. Eu o acompanhei por um tempo, depois sentei numa das pedras grandes do terreno quando o sol ficou forte demais. Seu Braulio havia aparecido no meio da manhã, ficado à distância observando sem se aproximar, e por fim, sentado numa pedra próxima à minha sem dizer nada, como quem divide a sombra por um motivo que não precisa de explicação. Era isso que o pai do Antônio estava cavando. Seu Braulio disse, em algum momento mais para si mesmo do que para mim. Parece que sim, eu disse. E parou. Parou. Ele ficou quieto por um momento. Antônio sabia? Ele perguntou. Pensei nisso. Pensei na forma como Antônio não falava da infância, na distância que mantinha do passado, na brevidade com que mencionava o pai quando mencionava. Pensei no testamento. Por que deixar essa terra para mim, especificamente? Se havia sido culpa, afeto ou alguma coisa que ele sabia e não disse. Não sei, eu disse. Às vezes acho que sabia alguma coisa. Não tudo, mas alguma coisa. Seu Braulio assentiu devagar. Homem que sabe que a terra tem coisa enterrada, às vezes prefere deixar enterrado, ele disse. Não por covardia, por medo do que desenterrar traz junto. Não respondi, mas guardei. Antes de ir embora, Sebastião me deu um envelope fechado. O laudo técnico preliminar, ele disse. Guarda junto com os documentos da propriedade. Não mostra para ninguém antes de falar com a doutora Conceição. Quando você ligar para ela, menciona meu nome. Obrigada, eu disse. Uma coisa a mais, ele disse, já com a mão na porta do carro. Você vai ter o filho em breve. Isso não pode esperar o processo jurídico. Cuida disso primeiro. O petróleo ficou aqui embaixo por milhar de anos. Aguenta mais algumas semanas. Foi embora levantando a mesma poeira da chegada. Fiquei parada olhando o carro sumir na curva da estrada de terra, com o envelope na mão, com o filho que se movia lá dentro com aquela insistência que era dele, como se ele também soubesse que o tempo estava se tornando mais denso, mais carregado, como a atmosfera antes de chuva. Naquela noite escrevi numa folha de caderno que peguei emprestada do bloco de Marlene. Não era carta para ninguém, era uma lista. O tipo de lista que se faz quando a cabeça está cheia e precisa ser ordenada para que se possa dormir. Ligar para a doutora Conceição Barros, ir ao posto de saúde, perguntar sobre maternidade mais próxima.
Não falar sobre o laudo com ninguém além de seu Braulio e Marlene. Guardar o envelope com os documentos. Comer mais. A última linha foi a que levou mais tempo para escrever. Não por resistência, por esquecimento. Havia dias em que eu simplesmente esquecia que o corpo precisava de mais do que estava recebendo, que a fome passava depois de um tempo e o esquecimento ficava no lugar dela como substituto silencioso. Dobrei o papel, guardei junto ao envelope no fundo da bolsa de documentos. Apaguei a vela, que era a única iluminação da cabana. No escuro, ouvi o vento lá fora, o estalo da taipa esfriando, algum animal distante. E embaixo de tudo isso, embaixo do vento, embaixo do silêncio do sertão, embaixo dos 22 hectares de terra vermelha e dura, havia alguma coisa que havia ficado quieta por tempo suficiente e que agora, de alguma forma que não era racional, mas que eu sentia na sola dos pés, parecia estar acordando. Coloquei a mão no ventre. O menino se mexeu. Eu sei, eu disse no escuro. A gente vai dar conta. Liguei para a doutora Conceição Barros, numa manhã de sexta-feira, do celular de Marlene, sentada na varanda da casa de seu Braulio, porque era o único ponto do terreno onde o sinal aparecia com força suficiente para sustentar uma chamada. Toquei 3 vezes antes de atender uma secretária que pediu meu nome e o motivo do contato. Falei com cuidado. Disse que era a indicação do engenheiro Sebastião Freire, que havia encontrado algo em propriedade registrada em meu nome, que precisava de orientação antes de qualquer passo seguinte. Não disse mais do que isso. Lembrei o que Sebastião havia dito sobre o vento. A secretária pediu que eu aguardasse. Aguardei quase 10 minutos, olhando para o terreno de seu Braulio, para as galinhas que andavam sem propósito aparente entre os pés de palma, para uma nuvem baixa que tentava se formar no horizonte e não conseguia. Teresa? A voz era direta, sem aquele alongamento de vogal que algumas pessoas usam para parecer gentis antes de dizer algo difícil. Sou Conceição Barros. O Sebastião me mandou mensagem ontem, dizendo que você ia ligar. Mandou, eu disse. Não sabia que havia feito isso. Me fala o que você encontrou. Contei, sem enfeite, sem hesitação, com a mesma objetividade que havia aprendido a usar para economizar energia, cada palavra no lugar certo, sem repetição, sem pausa desnecessária. O buraco, a terra escura, o cheiro, Sebastião, o laudo preliminar, o registro da propriedade em meu nome. Ela me ouviu sem interromper. Quando terminei, houve uma pausa de alguns segundos que eu aprendi a reconhecer como o silêncio de quem está pensando de verdade e não o silêncio de quem está apenas organizando o que já havia decidido antes de ouvir. Você tem o laudo físico com você? Ela perguntou. Tenho. Os documentos da propriedade estão completos? Registro em cartório, matrícula atualizada, certidão de casamento, certidão de óbito do marido? Estão todos aqui. Certo. Outra pausa. Teresa, o Sebastião é criterioso. Se ele diz que é reserva, é reserva. O que você tem pela frente é um processo que eu conheço bem e que tem 2 momentos muito distintos. O primeiro momento é agora e é o mais importante. Garantir que a titularidade da terra esteja irretocável antes que qualquer interesse externo apareça formalizado. O segundo momento vem depois e é mais longo. Mas se o primeiro for feito direito, o segundo tem base. O que precisa ser feito no primeiro? Eu perguntei. Preciso ver os documentos pessoalmente e preciso que você venha a João Pessoa. Fiz o cálculo rápido. Ônibus de Aroeiras para Campina Grande, conexão para João Pessoa. Umas 6, 7 horas de viagem, 32 semanas de gravidez. Quando? Eu disse. Quanto antes. Essa semana, se possível. Amanhã, eu disse. Ela ficou quieta um segundo. Você consegue viajar? Consigo. Não era totalmente verdade, mas era verdade suficiente para o que precisava ser feito. Marlene quis me acompanhar. Não pediu. Anunciou, com aquela voz de quem já tomou a decisão e está apenas informando os fatos relevantes.
Disse que tinha uma cunhada em Campina Grande, onde podíamos dormir se precisasse. Disse que conhecia o terminal de ônibus e que eu não devia fazer aquela viagem sozinha com 32 semanas e uma bolsa cheia de documento que valia mais do que eu sabia calcular. Não argumentei. Havia aprendido que algumas formas de ajuda se aceitam não porque você não consegue sem elas, mas porque recusá-las seria desperdiçar algo que a pessoa está oferecendo de lugar genuíno. Seu Braulio nos levou até Aroeiras de manhã cedo, no caminhão velho que cheirava a diesel e tinha o banco do passageiro coberto com um cobertor dobrado. Na despedida, ele colocou na minha mão um envelope dobrado que eu abri depois que ele já havia ido. Havia R$ 300 dentro, com um bilhete escrito com letra grande e irregular. Para o caminho. Não é empréstimo. Dobrei o bilhete com cuidado e guardei junto com os outros documentos. O escritório de Doutora Conceição Barros ficava no 4º andar de um prédio antigo no centro de João Pessoa, com piso de granilite e janelas que davam para uma rua de comércio movimentado lá embaixo. Ela mesma nos recebeu na sala de espera. Tinha uns 50 anos, cabelo preto cortado na altura do queixo, com alguns fios brancos que não havia tingido, uma postura de quem ocupava o espaço que precisava sem pedir licença e sem invadir o dos outros. Usava óculos com armação grossa e uma blusa azul marinho sem adorno. Nos cumprimentou com aperto de mão, olhou para o meu ventre com a mesma objetividade com que havia me ouvido pelo telefone. Registrou, calculou, guardou como informação relevante sem fazer disso comentário. Entra, ela disse. Passamos 3 horas no escritório. Ela leu cada documento com atenção, que não deixava margem para pressa. Examinou o laudo de Sebastião durante um longo tempo, fez algumas anotações à margem com caneta vermelha, levantou e foi até a janela por um momento com o papel na mão, como se precisasse de distância para enxergar melhor. Marlene ficou quieta na cadeira ao lado da minha durante quase tudo. Interveio 2 ou 3 vezes com perguntas precisas sobre prazos e procedimentos que eu não havia pensado em fazer. E eu fui entendendo que ela havia chegado preparada, havia pesquisado, havia feito o dever de casa, havia vindo como aliada e não como acompanhante. Doutora Conceição explicou a legislação com paciência e sem simplificar, sobre a distinção entre propriedade da terra e propriedade do subsolo, sobre os direitos do proprietário rural em caso de exploração de recursos minerais, sobre os instrumentos legais disponíveis, sobre o que devia ser feito antes que qualquer empresa ou agente externo aparecesse com proposta. A situação de vocês, ela disse a certa altura, usando o plural de um jeito que incluía o filho, é que a titularidade está sólida. O registro é legítimo, a herança está documentada, não há contestação formalizada até agora. Isso é o que precisa ser preservado. Vai aparecer contestação? Eu perguntei. Ela me olhou com aquela franqueza direta que eu havia identificado no telefone. Pode aparecer. Quando o valor de uma terra muda de tamanho da noite para o dia, aparecem pessoas com interesse em questionar a quem ela pertence. Família do marido, especialmente, se souberem o que está lá embaixo. Pensei em Dinalva. No riso, no escritório do advogado. No telefone que não atendi. Elas não sabem, eu disse. Ainda, ela disse. Por isso precisamos agir antes. Antes de sairmos, Doutora Conceição me disse o que ia fazer e em que ordem. Falou com clareza de quem já organizou esse caminho outras vezes e sabe onde estão as pedras. Primeiro, regularização completa da documentação da propriedade, atualização da matrícula, registro do laudo técnico como documento anexo. Segundo, notificação preventiva de que a área estava sob processo de avaliação de recursos minerais, para criar um registro temporal que dificultasse contestações posteriores. Terceiro, contato com a ANP para início do processo regulatório dentro da lei, garantindo que os direitos da proprietária estivessem formalizados antes de qualquer negociação com a empresa exploradora. Isso leva tempo,
Ela disse. Não é semana, é mês. Eu tenho tempo, eu disse. Ela olhou para o meu ventre. Ah, tem, ela concordou. Mas o filho não espera o processo. O filho chega antes do processo, eu disse. Isso eu já aceitei. Saímos do escritório no fim da tarde. Marlene ficou quieta por um quarteirão, depois disse. Ela é boa. É, eu disse. Você viu como ela leu o laudo? Aquele tempo parado na janela? Ela estava calculando. Ela já sabe o tamanho do que é isso. Eu também havia visto. Havia visto o momento em que Doutora Conceição baixou o laudo e ficou olhando para o horizonte pela janela com uma expressão que não era surpresa. Era aquela expressão de quem confirma uma suspeita que já havia se formado pela reputação de Sebastião e que, ao confirmar, precisa de um segundo para organizar o peso da informação. Marlene, eu disse enquanto caminhávamos, por que você está fazendo isso? Ela não fingiu que não entendia o que eu estava perguntando. Bem, porque você chegou aqui grávida, sozinha, com uma mala pequena e foi cavar a terra com as próprias mãos, ela disse. E porque a terra respondeu, esse tipo de coisa não acontece para ser desperdiçado. Não disse mais, e eu não precisei que dissesse. Dormimos na casa da cunhada de Marlene, em Campina Grande, que tinha um quarto de hóspede com uma cama de casal e um ventilador de mesa que oscilava o tempo todo sem se decidir por uma direção. Deitei e o filho ficou quieto por um tempo. Depois, começou a se mexer com aquela agitação noturna que havia se tornado rotina, como se o dia fosse o tempo do descanso dele e a noite o tempo da atividade. Fiquei deitada com a mão no ventre no escuro, deixando. Pensei no processo que havia começado, no laudo guardado na bolsa, nos documentos que Doutora Conceição havia começado a organizar. Na sequência de eventos que havia começado com uma risada num escritório de advogado e que havia chegado aqui, João Pessoa, Campina Grande, um quarto de hóspede, um filho que chegava, uma terra que guardava riqueza embaixo do nome de desolação que alguém havia dado a ela com intenção de ferir. Pedra Seca. Havia uma ironia no nome que eu não conseguia nomear exatamente. Não era a ironia cômica, não era a ironia amarga do sofrimento. Era uma ironia mais antiga, mais impessoal, como a ironia da terra que não conta o que guarda para quem passa por cima dela sem prestar atenção. A terra não tinha escolhido o nome. A terra não tinha escolhido ninguém. A terra só estava lá, com o que tinha dentro, esperando que alguém ficasse tempo suficiente para perceber. Eu havia ficado. Na manhã seguinte, antes de pegarmos o ônibus de volta, Marlene me levou a uma farmácia, onde comprei vitaminas e um suplemento de ferro que a enfermeira do posto havia recomendado e que eu havia adiado por questão de custo. Paguei com o dinheiro de seu Braulio. Sobrou o suficiente para a passagem de volta e um lanche no terminal. No terminal, enquanto esperávamos o ônibus, Marlene comprou 2 cafés numa bandeja de papelão e me deu um sem perguntar se eu queria. Fiquei segurando o copo com as 2 mãos, sentindo o calor atravessar as palmas, olhando para o movimento do terminal. Pessoas chegando, partindo, carregando malas, cumprimentando, despedindo. Todo aquele movimento constante e indiferente que os terminais têm, onde cada pessoa está no centro da própria história e é figurante de todas as outras. Pensei em como havia chegado a Aroeiras, naquela Kombi às 5 da manhã, com R$ 900 e uma bolsa de documentos e um filho que ainda não sabia o nome do lugar onde ia nascer. E pensei em como a mesma mulher estava agora sentada num terminal com um laudo técnico, um nome de advogada e um processo que havia começado. Não era vitória. Ainda não era nada definitivo. Era só começo. Mas começo real, com base, com chão. O ônibus foi anunciado pelo alto-falante com aquela voz eletrônica que distorce as vogais. Levantei, peguei a bolsa. Marlene, eu disse. Não precisa, ela disse, antes que eu terminasse. Preciso, eu disse. Obrigada. Ela ajustou os óculos com um dedo e foi andando na minha frente, como quem aceita o agradecimento sem fazer cerimônia, e segue em frente porque há ônibus a pegar e vida a continuar. Segui.
O filho nasceu numa terça-feira de madrugada, 38 dias depois da visita ao escritório de doutora Conceição. Nasceu na maternidade de Aroeiras, que era pequena, com 4 leitos e uma equipe de 2 enfermeiras e um médico que atendia também o município vizinho. E chegou com a camisa por fora da calça, porque o chamado havia sido às 2 da manhã. Nasceu em 40 minutos de trabalho de parto ativo, que foi rápido para os padrões que a enfermeira mais velha usou como referência e que não pareceu rápido nenhum para mim. Marlene estava na sala de espera. Quando me trouxeram o menino embrulhado no coeiro azul e o coloquei contra o peito pela primeira vez, fiquei olhando para ele por um tempo que não sei calcular. Ele tinha o rosto amassado da passagem, os olhos fechados com aquela firmeza de quem ainda está processando o esforço de chegar, e as mãos fechadas em punho dos 2 lados da cabeça, igual ao bebê do carrinho que eu havia visto na praça de Campina Grande no dia em que saí do escritório do advogado. Pensei nisso, na distância entre aquele banco e este leito, em tudo que havia ficado entre os 2 pontos. Antônio, eu disse em voz baixa, para ele, para o quarto, para o ar. Seu nome é Antônio. O menino não reagiu. Estava dormindo com aquela profundidade de quem acabou de fazer o trabalho mais difícil da vida e merece o descanso. Ficamos 2 dias na maternidade. Marlene aparecia de manhã e de tarde. Trazia comida que a cozinha do hospital não fornecia. Caldo de feijão, fruta, biscoito. Ficava um tempo, conversava pouco, olhava para o menino com aquela expressão que as pessoas têm quando veem um recém-nascido e não sabem exatamente o que dizem, mas dizem alguma coisa com o rosto mesmo assim. Seu Braulio veio uma vez no 2º dia, ficou parado na porta do quarto segurando o chapéu com as 2 mãos, olhou para o menino por um longo momento com os olhos marejados que ele fez questão de não deixar transbordar. Antônio! Ele repetiu o nome baixinho quando eu disse. Nome certo. Não disse mais nada. Ficou mais uns minutos e foi embora com o mesmo passo lento de sempre. Mas havia alguma coisa diferente nele naquele dia. Uma leveza pequena, discreta, como de quem depositou alguma coisa pesada que carregava há tempo. Voltei para a Pedra Seca na tarde do 3º dia. Seu Braulio nos buscou na maternidade. Na cabana, Marlene havia arrumado as coisas durante os dias em que estive fora. Havia trazido um colchão fino de espuma que cabia justo no catre, lavado e pendurado o que havia para lavar, colocado uma cortina de tecido simples na janela que antes era coberta de estopa. Havia também uma caixa de madeira no canto, forrada com um cobertor dobrado que servia de berço provisório. Fiquei parada na entrada da cabana por um momento. Não era a mesma que havia encontrado na chegada. O cheiro de fechado havia ido embora. A luz entrava pela janela com a cortina nova. Havia uma ordem que não era minha, mas que havia sido feita para mim. Era o tipo de coisa que constrange quem não está acostumado a receber, e eu não estava acostumada. Mas havia aprendido nesses meses que receber com dignidade era uma habilidade tanto quanto dar. Obrigada, eu disse para Marlene que estava atrás de mim. Já disse que não precisa, ela disse. E eu já disse que precisa, eu disse. Ela bufou e foi embora fingindo impaciência. Os primeiros dias com o menino foram o tipo de exaustão que não tem nome adequado. Não era só o corpo. O corpo eu já havia disciplinado ao cansaço nas semanas de cavar. Era uma exaustão diferente, de atenção constante, de acordar a cada 2 horas, de aprender uma linguagem nova que o menino estava inventando ao mesmo tempo que eu estava tentando entender. Cada choro tinha uma qualidade diferente. Cada movimento tinha uma intenção que eu ia decifrar por tentativa e erro, sem manual, sem ninguém que houvesse criado aquele menino específico antes de mim. Antônio era quieto para um recém-nascido. Mamava com força e determinação. Dormia com seriedade e, quando estava acordado, ficava olhando para o teto ou para a janela com aquela atenção intensa que os bebês têm e que os adultos perdem.
A atenção de quem está processando tudo como informação nova, sem hierarquia, sem filtro. Às vezes, eu o colocava no colchão ao meu lado e ficávamos os dois acordados no silêncio da madrugada, eu olhando para ele olhando para o teto, cada um no seu trabalho particular. Doutora. Conceição ligou na 4ª semana depois do nascimento. Liguei de volta do ponto de sinal, na varanda de seu Braulio, com o menino amarrado no peito num pano de tecido que Marlene havia ensinado a dobrar. O processo de regularização está avançando, ela disse. Matrícula atualizada, laudo registrado, notificação preventiva protocolada. Uma pausa. E apareceu o primeiro interesse formal. Fiquei quieta. Uma empresa, ela continuou. Não vou dizer o nome por telefone. É uma exploradora de médio porte com sócio estrangeiro. Mandaram uma carta de intenção para o cartório de registro do imóvel pedindo contato com a proprietária. Como eles souberam? Eu perguntei. Esse tipo de informação vaza por canais que não são sempre visíveis, ela disse, com a objetividade de quem já viu isso antes. Pode ter sido alguém do cartório. Pode ter sido alguém que viu o movimento de Sebastião no terreno. Pode ter sido qualquer coisa. O importante agora é o que eu vou te dizer. Fala. Não responde. Não atende número desconhecido. Se aparecer pessoalmente, não abre o portão e não conversa sem minha presença. Qualquer abordagem que você receber, me liga antes de responder qualquer coisa. Entendido? Teresa. A voz baixou um grau, não de alarme, mas de ênfase. Eles vão mandar alguém simpático, alguém com jeito de gente boa, com voz calma, que vai dizer que quer o melhor para você. Vai falar em número. O número vai ser grande, vai parecer solução. Eu ouço você, eu disse. Ouça de novo quando o homem estiver na sua frente, ela disse. O homem apareceu 12 dias depois. Cheguei a dizer homem, mas eram 2. Chegaram num carro grande, prata, com placa de João Pessoa, pela estrada de terra no fim da manhã. Estacionaram na entrada do terreno com aquela precisão de quem havia chegado sabendo onde estava indo. Fiquei dentro da cabana olhando pela fresta da cortina nova enquanto eles saíam do carro. Um era mais velho, de terno claro, cabelo penteado com aquela fixação de quem precisa parecer cuidado em qualquer condição. O outro era mais novo, carregava uma pasta e tinha a postura de quem está ali para apoiar, não para falar. Bateram palma na entrada. Não saí. Bateram de novo. Dona Teresa? A voz do mais velho era exatamente o que doutora Conceição havia descrito. Modulada, tranquila, com aquela gentileza produzida que não é frieza, mas também não é calor. Fiquei parada. Dona Teresa, meu nome é Rodrigo Cavalcante. Trabalho com a empresa Meridional Recursos. Viemos conversar sobre uma proposta que acredito ser de grande interesse para a senhora. O menino estava dormindo no berço de caixa. Olhei para ele. Depois, olhei para o telefone velho de Marlene, que ela havia me deixado para emergências. Escrevi uma mensagem para a doutora. Conceição, 2 homens no terreno. Empresa Meridional Recursos. Rodrigo Cavalcante. A resposta veio em menos de 2 minutos. Não abre. Não fala. Mando resposta formal para eles ainda hoje. Fiquei quieta dentro da cabana. Do lado de fora, o homem chamado Rodrigo Cavalcante ficou mais alguns minutos. Caminhou um pouco ao redor do terreno, olhando. Falou em voz baixa com o mais novo, que anotou alguma coisa na pasta. Depois voltou para a entrada. Deixo meu cartão na soleira. Ele disse com aquela voz ainda calma de quem não demonstra frustração, porque frustração custa caro. Quando a senhora estiver disponível, será um prazer conversar. Ouvi o som dos passos no chão de terra, o barulho das portas do carro, o motor, e então a poeira que se levantava quando o carro saía pela estrada. Peguei o cartão da soleira depois que o barulho sumiu completamente. Rodrigo Cavalcante, diretor de aquisições, Meridional Recursos S.A. Guardei na bolsa de documentos, junto com tudo o mais. Vieram mais 2 vezes nos 15 dias seguintes. Na segunda vez, Rodrigo Cavalcante veio sozinho e ficou mais tempo. Falou mais, para o ar,
para a cabana fechada, para mim que não estava visível. Falou sobre a proposta, sobre o valor, sobre as facilidades que a empresa poderia oferecer, sobre como o processo era simples e rápido e benéfico. Mencionou um número. Era grande. Era o tipo de número que eu nunca havia visto reunido num único lugar, referindo-se a alguma coisa que era minha. Fiquei parada dentro da cabana com o menino no peito, ouvindo. Não abri. Na terceira vez vieram 3 pessoas, e uma delas era mulher, o que eu entendi como estratégia. Uma mulher grávida, não. Uma mulher com bebê. Talvez respondesse diferente a uma abordagem feminina. Essa ficou na entrada por quase meia hora, falando com voz suave sobre como entendia a situação, sobre como a empresa tinha respeito pela história da proprietária, sobre como o acordo protegia o futuro do bebê. O bebê estava dormindo. Eu estava sentada no chão da cabana com as costas na parede, olhando para o teto de lona que o vento balançava. Não abri. Doutora. Conceição enviou uma notificação formal para a Meridional Recursos, informando que qualquer contato referente à propriedade deveria ser feito exclusivamente através do escritório e que abordagens diretas à proprietária constituíam assédio e poderiam ser objeto de medida judicial. As visitas pararam, mas 3 dias depois disso, Dinalva ligou. Não era número que eu reconhecia. Havia trocado de chip no dia em que saí de Campina Grande por economia. Atendi sem saber quem era. Teresa. A voz eu reconheci imediatamente. Tinha perdido o açúcar do velório. Estava seca, direta, com aquela tensão de quem ensaiou o que ia dizer e ainda assim não está completamente seguro da entrega. Precisamos conversar. Fiquei quieta um segundo. Sobre o quê? Eu disse. Sobre a propriedade. Sobre o que está acontecendo lá. Uma pausa. Fomos procurados por uma empresa. Disseram que há interesse na terra, que pode haver recurso. Fomos procurados. Então a Meridional havia tentado o caminho da família também, fazendo o mapa de quem poderia contestar a titularidade, quem poderia criar complicação, quem poderia ser útil. Não há nada para conversar, Dinalva, eu disse. Teresa, essa terra pode ter valor. Se houver, a família tem direito. A família recebeu o que o testamento determinou, eu disse, com satisfação suficiente para rir na saída. Silêncio. Isso foi o que foi, eu disse. Não ligo mais para esse número. Desliguei. Fiquei parada por um momento com o telefone na mão, sentindo o coração mais acelerado do que eu queria que estivesse. Não era medo. Era aquele aceleramento do corpo que chega quando uma situação confirma o que você já sabia que ia acontecer. A confirmação não surpreende, mas o corpo reage de qualquer jeito, como quem não confia completamente na mente que já havia previsto. Liguei para a doutora Conceição e contei. Era esperado, ela disse, com aquela calma de quem realmente esperava. A família pode tentar contestação de testamento, argumentando vício de vontade ou capacidade reduzida do marido na época da elaboração. É improvável que prospere, dada a documentação, mas pode atrasar. Estou preparando o que precisa para antever isso. Dinalva tem argumento jurídico? Eu perguntei. Fraco, ela disse, mas existente. O que importa é que o nosso é mais forte. Desliguei e fiquei sentada na soleira da cabana, olhando para o terreno no fim da tarde. O menino acordou e começou a chamar com aquele choro específico que eu já sabia ser fome. Entrei, o peguei, sentei no catre. Enquanto ele mamava, olhei pela janela de cortina nova para o fundo do terreno, para o ponto entre as 3 pedras onde havia cavado, onde havia desmaiado, onde havia encontrado a terra preta com cheiro que não era de água. Dinalva havia rido porque achava que me estava dando o pior. A Meridional havia mandado gente simpática porque sabia que havia mais embaixo do que eu podia imaginar. Doutora Conceição estava trabalhando porque o direito existia para ser usado e ela sabia usá-lo. Seu Braulio havia me dado água e R$300, porque a generosidade, quando é real, não calcula retorno.
Marlene havia vindo comigo a João Pessoa, porque algumas pessoas aparecem na vida não por acidente, mas por aquele timing silencioso que não tem nome, mas que existe. E eu havia ficado. Quando todos os outros cálculos apontavam para ir embora, eu havia ficado. Não por coragem exatamente, por ausência de alternativa que me servisse. Mas às vezes, a ausência de alternativa é o que força você para o lugar certo. O menino parou de mamar, olhou para mim com aqueles olhos escuros que ainda não haviam decidido a cor final, e ficou me encarando com aquela atenção séria que era dele desde o primeiro dia. Eu sei, eu disse. Ainda não acabou. Ele desviou o olhar para a janela, como se já soubesse disso também e estivesse avaliando o que vinha a seguir. O processo levou 4 meses e 18 dias. Não foi linear. Nada que vale é linear. Aprendi isso da forma que se aprende as coisas que ficam, que é sofrendo a irregularidade, sem entender ainda o que ela está ensinando. Houve semanas em que doutora Conceição ligava com avanço. Houve semanas em que ligava com obstáculo. E houve semanas em que não havia nada para relatar. E o silêncio pesava de um jeito diferente do silêncio que eu havia aprendido a habitar na cabana. A contestação de Dinalva foi protocolada 6 semanas depois da nossa conversa telefônica. Era o que Conceição havia antecipado. Argumento de capacidade reduzida de Antônio, na época do testamento, baseado num laudo psiquiátrico que a família havia conseguido de um médico que nunca havia atendido meu marido pessoalmente. O documento era fraco. Doutora Conceição o desmontou com 3 laudos contrários e o histórico médico completo de Antônio, que não registrava nenhum comprometimento de qualquer natureza. Eles sabiam que era fraco, ela me disse, quando me explicou o que havia feito. Era para atrasar, não para ganhar, para criar incerteza em torno da titularidade, enquanto tentavam negociar por baixo. Mas não funcionou. Não funcionou, ela confirmou. Guardei isso. O menino foi crescendo enquanto o processo andava. Antônio aprendeu a segurar a cabeça, aprendeu a virar de lado, aprendeu a sorrir com aquele sorriso de bebê que não é ainda resposta social, mas que parece, que funciona como se fosse. Fui aprendendo junto com ele, aprendendo o que cada movimento significava, aprendendo os limites do meu próprio cansaço, aprendendo que era possível fazer mais do que eu julgava, com menos sono do que eu julgava necessário. Marlene vinha algumas vezes por semana. Seu Braulio aparecia sem horário fixo, como sempre, com água ou com alguma coisa da horta, ou simplesmente com a presença que havia se tornado tão rotineira que a cabana parecia estranha nos dias em que ele não aparecia. Não havia mais visitas da Meridional desde a notificação de doutora Conceição. Mas eu sabia que eles não haviam desistido. Sabia pela forma como o silêncio deles tinha qualidade diferente do silêncio de quem foi embora. Era o silêncio de quem está esperando, recalculando, procurando outra entrada. A entrada que encontraram foi inesperada. Um homem chamado Edilson apareceu numa tarde, não de carro grande e terno claro, mas a pé, pela estrada de terra, com uma mochila simples e roupa de trabalhador rural. Bateu palma na entrada com a voz de quem não está fingindo que é outra coisa. Boa tarde. Procuro a Dona Teresa. Saí à porta com o menino no braço. Ele tinha uns 45 anos, rosto queimado de sol, as mãos do tipo que trabalhou a vida inteira em campo. Olhou para mim sem calcular, ou pelo menos sem o cálculo visível dos homens do terno. Sou eu disse. Me chamam de Edilson. Trabalhei para o pai do seu marido quando menino. Ele pausou, tirando o chapéu. Soube do que está acontecendo. Vim porque achei que você merecia ouvir uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Fiquei na soleira, avaliando. Fala, eu disse, sem convidá-lo para dentro ainda. O pai do Antônio sabia o que havia nessa terra. Ele disse, não tudo, mas sabia que havia alguma coisa. Eu era menino quando ele cavou aqui uns dias e encontrou a terra preta. Ele ficou com medo, não de perder a terra, de perder o que estava em cima dela.
Tinha medo que vissem o que havia, que viessem tomar, que ele não tivesse como lutar. Fiquei ouvindo. Ele parou de cavar e nunca mais tocou no assunto. Edilson continuou. Mas antes de morrer, contou ao Antônio. Contou tudo. E disse para guardar, para deixar quieto, para não mexer até que houvesse jeito de proteger. O silêncio que se seguiu tinha um peso específico. Antônio sabia, eu disse. Não era pergunta. Sabia, ele confirmou. E quando fez o testamento, deixou para a senhora porque sabia que a família não ia querer essa terra, que iam rir, que iam deixar quieta, que ia sobrar para a senhora sem disputa, pelo menos no começo. Ele estava comprando tempo. Fiquei parada por um momento com o menino no braço, processando. Por que está me contando isso agora? Eu perguntei. Edilson colocou o chapéu de volta com o mesmo gesto com que havia tirado. Porque trabalhei para o pai do Antônio quando era menino, e ele foi justo comigo quando não precisava ser, ele disse. E porque o Antônio foi igual ao pai nesse quesito, e porque a senhora ficou quando qualquer outra pessoa teria ido embora. Olhei para ele um momento mais longo. Entra, eu disse. Pum, tem água. Contei para a doutora Conceição. Ela ficou quieta no telefone por alguns segundos. Isso não muda juridicamente nada no processo, ela disse. Mas muda a narrativa. Se a contestação da família chegar à audiência, esse depoimento é relevante para demonstrar a intenção deliberada do testador. Edilson vai depor se precisar? Eu perguntei. Pergunta para ele. Perguntei. Ele disse que sim, sem hesitação, com a mesma simplicidade de tudo que havia dito antes. Alguns homens têm honra não como performance, mas como hábito, como forma de andar no mundo que não precisa de plateia. Edilson era esse tipo. A audiência da contestação foi marcada para uma quarta-feira de outubro. Eu fui de ônibus com Antônio amarrado no peito e Marlene do meu lado. Doutora Conceição nos esperava na entrada do fórum com uma pasta e aquela postura de quem não desperdiça atenção antes da hora. Guardava para quando precisasse. Dinalva estava lá com um advogado que eu não conhecia e uma expressão que havia perdido a confiança da risada do escritório. Havia 2 outros familiares que eu mal reconhecia. Nenhum me olhou diretamente. Não vou descrever a audiência ponto por ponto porque não é isso que ficou. O que ficou foi a sensação no momento em que o juiz leu sua decisão. Aquela voz de cartório, uniforme, sem entonação. A mesma voz que eu havia ouvido no escritório do advogado meses atrás, quando o testamento foi lido, mas com conteúdo completamente diferente. Contestação improcedente, titularidade confirmada, custas processuais para os contestantes. Doutora Conceição não celebrou. Anotou algo no caderno com a mesma eficiência de sempre. Marlene apertou meu braço. Antônio dormia. A negociação com a Meridional começou 3 semanas depois, com doutora Conceição conduzindo cada passo. Não foi rápido. Não foi simples. A empresa chegou com um número que era grande, mas que doutora Conceição colocou ao lado dos laudos técnicos atualizados que Sebastião havia preparado. Uma sondagem mais completa que havia confirmado o tamanho da reserva com precisão maior. E o número da empresa ficou pequeno diante da realidade do que estava lá embaixo. Houve 3 rodadas de negociação. Doutora Conceição não recuou em nenhuma. Havia uma frieza precisa nela que eu admirava. Não a frieza de quem não se importa, mas a frieza de quem entende que o momento não é para sentimento, é para cálculo, e que sentimento usado no lugar errado é vulnerabilidade. No final da 3ª rodada, chegaram a um acordo de exploração com royalties. Não venda da terra, nunca venda, doutora. Conceição havia sido inflexível nisso desde o primeiro dia. Mas concessão de direitos de exploração com retorno percentual sobre cada barril extraído, por prazo determinado e renovável por minha vontade. Assinei com a caneta que doutora Conceição me deu. Minha mão não tremeu. O primeiro pagamento chegou 2 meses depois do contrato assinado. Era um número em tela de celular. O celular novo que havia comprado.
porque o de Marlene havia finalmente desistido do último fio de funcionamento. Fiquei olhando para aquele número por um tempo que não sei calcular, sentada na soleira da cabana, que já não era a mesma cabana. Havia sido reformada com tijolo e telha nova, com piso de cimento queimado, com janela de vidro e porta que abria e fechava sem arrastar no chão. Antônio engatinhava pelo cômodo com aquela determinação de quem descobriu recentemente que o movimento horizontal é possível e está testando todos os limites disponíveis. Eu o observei por um momento. Depois liguei para a doutora Conceição e disse o que havia recebido. "Como você está?" ela perguntou. Não era pergunta de protocolo. Ela tinha aquele jeito de perguntar que sinalizava que a resposta importava. "Bem", eu disse. E era verdade. Não a verdade performática do bem obrigada que se diz quando alguém pergunta sem querer saber. Era uma verdade mais quieta, mais fundamentada, com chão embaixo. "Bom", ela disse, "agora vem a próxima parte." Qual é a próxima parte?" "Aprender a usar o que é seu", ela disse, "sem desperdiçar, sem deixar que outros decidam por você." Uma pausa. "Mas isso você já sabe fazer." Fui até o fundo do terreno naquela tarde. Levei Antônio no colo, caminhando devagar pelo terreno, que eu conhecia agora palmo a palmo. Cada pedra, cada variação de cor na terra, cada ponto onde a vegetação era mais densa ou mais rala. O sol estava baixo, aquele laranja de fim de tarde que o agreste faz com que nenhuma outra luz consegue imitar. Cheguei até as 3 pedras em triângulo. O buraco que havia cavado estava coberto agora, lacrado pela empresa para o processo técnico de sondagem que havia vindo depois. Havia equipamento ao redor, marcações, cabos. A empresa havia instalado uma estrutura pequena de monitoramento no canto do terreno, discreta, quase invisível na paisagem. Fiquei parada, olhando para o ponto onde havia enfiado a enxada pela primeira vez, com as mãos inchadas e o filho pesando dentro de mim e a garrafa d'água quase no fim. Antônio, no meu colo, colocou a mão espalmada na minha bochecha com aquele gesto que havia desenvolvido recentemente, sem propósito aparente, mas que eu havia aprendido a receber como era, como contato, como presença. Cobri a mão dele com a minha. Pensei em Antônio, o marido, não o filho. Pensei que ele havia guardado esse segredo por razões que eu nunca ia saber completamente. Por medo, como Edilson havia dito. Por cálculo, talvez. Por alguma coisa que havia entre o medo e o cálculo, e que não tinha nome exato, que era a zona cinzenta onde a maioria das decisões humanas é tomada. Mas havia me deixado isso. Não por acidente, não por ausência de alternativa, por escolha. Havia me deixado a terra que ninguém queria, porque era a terra que mais valia, e havia confiado que eu ficaria quando outros iriam embora. Havia me conhecido o suficiente para isso. Às vezes me pergunto se ele sabia que eu ia cavar, se havia imaginado que eu, especificamente eu, ia olhar para aquela terra árida e rachada e encontrar o ponto diferente, o ponto mais escuro, o ponto onde o chão guardava o que havia guardado por tanto tempo. Não sei. Não há como saber. Mas gosto de pensar que sabia. Seu Braulio apareceu como sempre, sem aviso. Caminhou pelo terreno até onde eu estava, com o passo lento de sempre, o chapéu de couro com a aba dobrada, as mãos nos bolsos. Ficou ao meu lado, olhando para o mesmo ponto que eu estava olhando, com o silêncio compartilhado de quem não precisa preencher. Antônio o viu e abriu aquele sorriso largo e sem dente que reservava para as pessoas que reconhecia, que era a versão bebê do reconhecimento que os adultos expressam com palavra, e ele expressava com a boca inteira. Seu Braulio olhou para o menino por um longo momento. O pai do Antônio cavou aqui e teve medo, ele disse por fim, sem tirar o olho do menino. O Antônio soube e ficou quieto porque também teve medo. Pausou. Você cavou e não teve medo. Tive, eu disse. Mas cavou mesmo assim, ele disse. Não respondi porque não havia o que responder. Era verdade. Era tudo o que havia. Marlene me perguntou uma vez, meses depois, o que eu havia sentido quando Sebastião me disse que era petróleo.
Pensei antes de responder. Era a pergunta que as pessoas faziam esperando uma resposta de filme. O momento de revelação, a emoção que dobra o corpo, o choro de alívio que lava tudo. Esperavam a versão dramática do que havia sido, na verdade, uma tarde quieta numa cabana de taipa com cheiro de terra e lenha. Não senti nada imediato. Eu disse que era a verdade. Senti depois, aos poucos, como a gente sente as coisas grandes. Não de uma vez. Marlene ficou quieta, considerando. Faz sentido, ela disse por fim. As coisas que mudam a vida de verdade raramente chegam com barulho. O barulho é da vida pequena. A grande chega quieta. Eu não havia pensado assim, mas quando ela disse, reconheci como certo. Naquele fim de tarde, no fundo do terreno, com Antônio no colo e seu Braulio ao meu lado e o sol baixando sobre as pedras, fiz o mesmo gesto que havia feito na madrugada, em que havia encontrado meu marido frio demais no lado da cama. Coloquei a mão sobre o ventre. O ventre estava plano agora. O menino estava fora, vivo, pesado nos meus braços. Mas o gesto ficou. Alguns gestos ficam porque carregam mais do que a intenção original. Carregam todo o peso das vezes que foram feitos antes, toda a memória acumulada, toda a continuidade que o corpo guarda quando a mente não consegue mais. Olhei para o terreno ao redor. Para os 22 hectares que alguém havia rido ao nomear, para a terra vermelha que havia me recebido com desolação e guardado riqueza, para o fundo que havia me devolvido o que eu havia enterrado nele, trabalho, suor, desmaio, fome, as mãos inchadas, os dias de não saber se estava fazendo a coisa certa. A terra não me havia dado nada que eu não havia colocado nela primeiro. Era esse o acordo. Era sempre esse o acordo, com a terra e com tudo mais. Você fica, você cava. Você sangra os pulsos no cabo rachado da picareta e você desmaia no fundo do buraco. E você come biscoito que quebra antes de chegar à boca. E você não abre a porta quando batem com voz de gente boa e número bonito. E a terra? Se for a terra certa, se você for a pessoa que fica quando as outras vão, responde. Vamos, eu disse para seu Braulio. Ele assentiu. Viramos os dois para a cabana, para a casa, agora, com janela de vidro e porta que fechava direito. Antônio, no meu colo, olhou uma vez mais para o fundo do terreno, com aquela atenção séria que era dele desde o primeiro dia, como se estivesse guardando alguma coisa para mais tarde. Depois virou o rosto para a frente e deixou que eu o levasse.